Desculpa, eu tava... Bom, esse episódio vai ser... O que eu ia falar mesmo? Editando sobre pressão. Editando sobre pressão. Hoje nós vamos falar sobre como sobreviver na ilha de edição, trabalhando 48 horas no mesmo trabalho, no mesmo projeto. É isso aí. Bom, tem um site que eu conheci há pouco tempo que chama Film Editing Pro. É um site muito legal, tem um curso que eles vendem lá que é de edição de cenas de ação. Custa uma banana, assim, muito bom o curso, assim, já tive acesso ao material do curso para assistir, um amigo comprou. E eles têm uma seção do site que é gratuita, tem uma série de artigos, tem e-mail, tem uma lista de discussão, tem fórum, etc. E tem um desses e-mails que eles nos mandaram, assim, para todos os editores que assinam, ele dá dicas, né, para os editores que trabalham em situações que os montadores vivem durante o seu trabalho, assim, tem uma série de situações. Esse que nós vamos falar hoje, que é editando sob pressão, nós vamos dividir em dois tópicos. Eu vou falar primeiro sobre um tipo de situação, as duas vieram nessa reflexão que eles fizeram lá nesse site, né? Vou falar uma nesse episódio e a outra eu vou deixar para outro dia. A primeira é a questão do deadline. Então, deadlines apertados, essa é o primeiro tópico. Qual é o tipo de situação clássica, assim, quando acontece isso? De um deadline apertado, a gente manda, o editor corre para conseguir editar e mandar um projeto a tempo para o cliente assistir. E aí a gente fica rezando, né? Tem um cantinho na produtora sempre que a gente fica rezando ali para o cliente aprovar na primeira, assim. Isso quase nunca acontece, mas é muito comum acontecer, bom, a lista de alterações, né? O diretor do trabalho vem para a ilha de edição para repassar uma lista de alterações e que é interminável, assim, muita coisa. Então, isso assim, final do dia, a gente tem que entregar o projeto no dia seguinte e eu tenho uma lista de 20 coisas para alterar nessa edição. E aí eu vou falar um pouco assim, coisas que eu li nesse e-mail, né, que achei muito úteis, assim, para a gente lembrar nesse tipo de situação, para poder sobreviver a uma maratona de edição, né? Então, a primeira coisa que ele sugere é que a gente consiga anotar, né, sentar junto com o diretor então e repassar cada um dos itens que ele pede. E aí a gente pode usar os markers, né, no timeline. Eu posso colocar marker para cada uma daquelas alterações. O Final Cut X, para quem usa o Final Cut X, ele tem uma possibilidade de eu transformar o marker numa to-do list. Ele é um marker de alteração, então ele fica vermelhinho quando eu vou clicando, né, vou marcando, fica vermelho, tem um espaço para eu colocar, para eu preencher, e isso é importante escrever da maneira mais extensa possível, para que quando a gente está no meio da madrugada fazendo as alterações, eu tenho que ter certeza que eu vou conseguir entender o que é para fazer naquele momento ali. Então, o mais completo possível a observação dessa alteração que você tem que fazer. E antes não pode deixar o cara ir embora, o diretor, o produtor, quem está repassando com a gente as informações, não pode deixar ele embora antes de ter certeza que a gente entendeu exatamente o que é para ser feito em cada uma das alterações. A pior coisa que pode acontecer é a gente entender errado, fazer o que a gente acha que o cara pediu, e no dia seguinte, na hora de entregar, o cara mas não era isso que eu tinha te pedido, vou ter que refazer. Então, assim, essa situação, ela é proibitiva, assim. Então, o que eu sugiro, aí isso não vem no e-mail, mas eu sugiro, assim, na medida do possível, pergunta se dá para gravar a conversa com a pessoa. Então, põe para gravar no teu celular o áudio dessa conversa, para poder eventualmente voltar e escutar de novo alguma observação que a pessoa tenha feito que tu não anotou, né, durante o processo dessa conferência. Depois de colocar os markers, então, em todos os pontos que precisam ser alterados, a minha sugestão é que esses markers virem uma lista, uma checklist, para a gente poder ir, além do to-do marker, esse do Final Cut, ele tem uma área para a gente clicar e ele aceita aquilo como um done, né? Então ele tem quase como uma coisa de eu poder riscar o que eu já fiz. E isso é uma coisa que a gente faz aqui na Talho também, que é fazer uma lista no Word ou no Pages, ou em algum editor de texto, e essa lista a gente vai riscando. A possibilidade de tornar isso físico, assim, manipulável, fora do software de edição, ela ajuda também para a gente lidar com a ansiedade, né? Então a gente consegue ter uma noção do tamanho do problema que eu tenho pela frente e o que eu já eliminei desse problema. Então vou riscando essas coisas até que eu termino o dia, eu olho, está tudo riscado, posso ir dormir ou posso entregar para o cliente, enfim. E aí vem questões assim, como é importante dar uma parada de vez em quando, enquanto está editando, você vai virar uma noite inteira editando, colocar assim a cada uma hora e pouco, a gente poder parar para levantar, caminhar, molhar o rosto, dar uma
sei lá, fazer algum tipo de exercício para poder ativar, né, a circulação e tudo, e a gente continuar atento ali e dar o melhor, assim, né, para continuar editando. Tem uma coisa que é importante, é dar essas paradas para aliviar também o olho, né, é muito importante que a gente consiga fechar o olho de vez em quando, porque resseca muito o olho quando a gente fica muito tenso trabalhando durante muito tempo, né, de noite, olhando para a luz e tal. Tem uma coisa que ele fala também que eu achei muito importante, já me salvou em algumas situações, que é assim, quando chega naquele momento que tu começa a ficar lento para editar, porque tu tá com muito sono, muito cansado, tem que parar e dormir pelo menos assim 1 hora, no mínimo 1 hora, o ideal seria 2 horas, dormir mesmo, porque quando a gente não dorme, todas as tarefas, as coisas começam a ficar mais lento, e aí isso acaba fazendo com que a gente não consiga dar conta, né? Então, dormir 2 horas e voltar depois com gás para poder seguir editando, isso garante às vezes que a gente consiga triplicar a produtividade e conseguir terminar sem errar a coisa, sem cometer assim qualquer babada por cansaço mesmo, né? Uma outra coisa útil é usar um contador de tempo, né? É importante que tenha um registro. Tem um software que chama Tracking Time, o nome, que ele permite que a gente crie um projeto ali e registre essas atividades. Então, o software o Tracking Time, ele pode substituir aquela lista no Word ou no Pages, que ele cria uma checklist em que a gente pode cronometrar, inclusive, o tempo que a gente leva para fazer cada uma dessas coisas. De qualquer maneira, assim, é importante ter alguma maneira de registrar o tempo, a duração dessas tarefas, porque a gente saiba, né, em outros trabalhos, quando o cara pede uma sequência de alteração, tu tem uma noção de quanto tempo tu vai precisar para fazer aquilo. Normalmente, assim, é uma coisa insana mesmo, quando se pede isso, principalmente para quem trabalha com publicidade, o cara faz uma lista que tu pensa, pô, eu precisava de 2 dias para fazer isso e eu tenho só uma noite, né? Mas enfim, com algumas dessas dicas, eu acho que vai ser legal para vocês poderem enfrentar isso. Podem olhar o link aqui desse site que eu falei, Film Editing Pro. Entrem lá, pesquisem e tal. Então é isso. Até a próxima. Valeu, espero que tenham gostado. Se curtirem, deem um like aqui, compartilhem com os amigos, mandem sugestões de pauta, críticas e elogios são muito bem-vindos. Até lá. Valeu. Eu vou seguir na minha horinha de sono aqui, porque amanhã eu tenho um projeto para entregar aqui e tá difícil a coisa.